Fala galera, eu sou o Gabriel Orfan, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro. Sejam bem-vindos ao começo de mais um vídeo. E hoje um vídeo mais que especial. Estamos aqui com um convidado ilustre que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes, estou aqui também com o meu parceiro Luiz Gustavo, também repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro. Que honra que a gente está tendo, Luiz. É isso, técnico campeão da Libertadores Sub-20. Vamos conversar muito mais, campeão de brasileiro, campeão do Brasileiro Sub-20, Supercopa do Brasil, enfim, técnico multicampeão. Então, muita resenha para falar, muita coisa em relação com o Tite, em relação com outros técnicos do Flamengo. Vamos bater um papo show de bola aí. Então, estamos aqui com ele, Mário Jorge. Mário, primeiro, muito obrigado por estar falando aqui com a gente, um prazer enorme. Mário que há pouco tempo atrás estava sendo campeão da Libertadores Sub-20, título inédito que faltava para a nossa base rubro-negra. E aí, Mário, queria que você começasse contando um pouco sobre o seu começo no Flamengo. Você que está há muito tempo aqui no Flamengo, já foi técnico interino do profissional, no Sub-20, ganhou brasileiro, ganhou Libertadores. Como que você chegou no Flamengo? Quando que você chegou? E seus passos até essa glória eterna que você conseguiu na semana passada? Cara, primeiramente agradecer a oportunidade de estar falando um pouco do nosso trabalho, né? A gente, chegando nas últimas categorias da base, a gente começa a ter um pouco mais de visibilidade, então as pessoas começam a conhecer um pouco mais, mas um papo mais informal a gente acaba falando mais alguma coisa. Então agradecer a vocês a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui. Então, minha carreira no futebol ela começa em 1996 no futsal. Trabalhei durante muitos anos no Helênico, né, com futsal, e dali eu migrei para outros clubes, mas no futebol de campo eu cheguei em 2010, no Sendas Esporte Clube, como observador técnico, e em 2012 eu me torno treinador da categoria Sub-15. Fico até 2014, fui demitido, em 2015 eu começo no Sub-15 do Vasco, em 2016 eu chego no Flamengo para a categoria Sub-13. E a partir dali, praticamente um ano e meio em cada categoria, até chegar no Sub-20 como treinador efetivo em 2022. E até o momento a gente já tem 9 partidas na categoria profissional. E já pulando para a parte da Libertadores, como é que foi essa preparação para a competição, né? Porque vem a volta das férias em dezembro, no final de novembro e dezembro ali, tem a copinha, depois você tem que voltar com alguns jogadores para o começo ali do Carioca, depois começa a preparação Libertadores. Como é que foi essa preparação para a competição com os garotos? Então, antes da gente sair de férias, em novembro, a gente traçou um plano de quais os jogadores a gente ia poder contar, com quem a gente ia fazer essa transição Copinha Carioca e de quem ficaria na Copinha. A gente ajustou tudo isso, a gente ia ficar com déficit de atletas na Copinha, um grupo um pouco mais reduzido, mas com um grupo equilibrado, né, de posição, de jogadores versáteis que pudessem fazer mais de uma função ali dentro do jogo. E a gente tentou trazer esse grupo principal para jogar o Campeonato Carioca, porque era a prioridade, e a prioridade vai ser sempre o profissional. A gente dividiu isso tudo, e quando a gente retorna de férias no dia 1º de dezembro, a gente faz o planejamento de trabalhar junto as duas equipes, uma concorrendo com a outra ali dentro do dia a dia. A gente ficou com 30 e poucos atletas, se não me engano 32, 33, porque o Lohan foi o último a se apresentar, porque o Lohan ainda teve o advento do Mundial Sub-17. Então a gente começou com 32 e finalizou com 33. Vai para a Copa São Paulo, a gente leva os principais jogadores que treinaram com a gente esse período. Santiago, Thiaguinho, ficaram aqui treinando à parte com outro grupo que depois foi para a Copa São Paulo. E essa preparação começou no dia 1º de dezembro, então a gente tocou o 1º de dezembro todo, a gente já sabia que a gente já está na Libertadores, mas não sabíamos ainda a data e o local da competição, mas tocamos o dezembro todo ali de preparação, jogamos a copinha, fizemos o estadual, e quando a gente chega no estadual é que a gente fica sabendo que a competição aconteceu no Uruguai. Quando a gente volta do estadual, a gente dá 2 dias de folga ali para os meninos, e aí foca totalmente nessa competição que aconteceu de 2 de março a 17 de março. Mário, falando então um pouco mais sobre essa questão do Campeonato Carioca, esse ano vocês tiveram uns reforços nesse começo, né? Que era o Matheus Cunha, que embora seja da base do Flamengo, já está no profissional há um tempo, o Thiago Maia e o Pablo, Matheus França, é isso? Qual é a importância de ter esses jogadores mais experientes com vocês e, bom, especialmente para o grupo, né? Um grupo de muitos jogadores jovens do Sub-20 e poder estar junto desse pessoal aí mais experiente. Então, no primeiro jogo a gente não contou com nenhum deles, só com o Matheus, né? O Matheus Cunha já havia solicitado
junto à comissão técnica do profissional, a participação nas partidas aqui do Campeonato Carioca. Para o segundo jogo que a gente teve é a situação da inserção do Pablo, do Thiago e do Matheus. E assim, os caras foram fantásticos, eles treinaram com a gente ali 2 dias antes da partida e cumpriram tudo aquilo que foi determinado pelo clube, foram muito profissionais. Os 3 hoje já não se encontram mais no clube, mas naquele momento ali eles foram os caras profissionais pra caramba com a gente ali, de cumprir tudo, não tiveram nenhum tipo de problema. Tem até uma conversa um pouco mais extensa com o Pablo já lá em Natal, mas falando de vida, né, assim, de conhecer um pouco mais o Pablo. O Matheus já tive um contato anterior com relação à base, a gente já tinha um contato mais próximo, né, de quando ele era treinado pelo Mauricinho. E o Thiago, das outras passagens que a gente teve no profissional, né? O Thiago era um cara que atuou em todas as partidas em que eu tive no profissional, ele atuou como titular e foi um cara importante para esse momento. Então, uma relação muito boa com todos eles. Eles ajudaram na medida do possível ali naquela partida. Estavam muito tempo sem jogar, né? Eles não participaram da pré-temporada nos Estados Unidos, eles terminaram a temporada primeira semana de dezembro, então estavam muito tempo sem atividade, e a gente naquele momento tinha um plano para que ele jogasse até onde desse, né? A gente tinha combinado uma coisa entre 60 e 70 minutos para cada um deles, porque eles tinham um lastro de treinamento para isso, mas, se eu não me engano, eles acabaram saindo um pouquinho antes dos 70 minutos, saíram com 63, 64 minutos, mas cumpriram muito bem a missão deles naquele momento. Em relação a isso, Carioca, como é que vocês fazem? O segundo ano seguido que o time está no meio da copinha para disputar o Carioca, né? Como é que vocês fazem essa divisão do Sub-20A, Sub-20B? Como são em relação aos treinamentos para manter a mesma filosofia com o Rafael, né? O Rafael Bahia? Como é que faz essa comunicação com ele com um número tão grande de atletas também, né? Como é que vocês fazem essa divisão, se o Sub-20A joga com o Sub-20B? Porque são muitas competições ao longo do ano também. A gente tem uma nomenclatura de Sub-20A e Sub-20B, mas é o Sub-20 só, né? A gente, para não ter um grupo com 40 atletas e de repente alguém ficar sem as devidas informações, a gente tem o Raiz, que é o Sub-20A, e o Sub-20B acompanha nesses comportamentos coletivos e individuais que a gente cobra dos meninos. Então, o Bahia desenvolve esse trabalho começou comigo em 2020, eu sou o primeiro treinador do Sub-20B também, e o Maurício era o treinador do Sub-20A, e depois o Léo Chared assumiu, o Luiz Felipe assumiu, e agora, por último, o Rafael Bahia. É um trabalho em conjunto, a gente não tem uma diferenciação de trabalho, a gente senta na mesma sala, a gente desenrola a situação com os atletas, a gente tem jogador que, por exemplo, é do 20A, está voltando de lesão e a gente quer dar uma carga diferente para ele, bota no 20B, pega um atleta do 20B e coloca no 20A, conforme eu te falei, uma categoria. Então a gente só divide para que os meninos tenham a sua devida atenção. O Sub-20B, efetivamente, ele tem uma característica de ter mais jogadores de primeiro ano. Jogadores subidos do Sub-17 que não conseguem furar, por exemplo, Lohan, do Sub-17, já estava no Sub-20, né? Então ele não passou pelo 20B. Alguns outros jogadores tiveram o seu processo um pouco mais lento, mais demorado, e passaram por esse processo do Sub-20B, que tem um calendário um pouco melhor esse ano, que a Copa Rio, que era a antiga OPG, vem para o primeiro semestre, eles já jogaram uma competição no Marrocos, no segundo semestre eles têm uma Copa Atlântico e tem a competição na Croácia. Então eles têm no calendário 4 competições, sem contar que a gente vai ter no meio do caminho Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, o Mundial em agosto e a Copa do Brasil no segundo semestre. Então, efetivamente, todos esses atletas vão estar em condição de jogar. Você falou sobre o primeiro ano no Sub-20, vai para o Sub-20B, como é que muda na rotina, no dia a dia do atleta? Qual o enfoque principal quando o atleta sobe do Sub-17 e Sub-20? Né? Você vai mais na parte técnica, tática, ou na física também, que muda muito, né? Não, assim, eu acredito que o Sub-17 e o Sub-20 já estão caminhando muito próximo, não tem tanta diferenciação. Tanto é que o calendário do Sub-17 é tão robusto quanto o do Sub-20. Eles têm competição internacional, eles vão para os Estados Unidos agora, se não me engano, no final do mês, Sub-17. Então eles têm um calendário tão bacana quanto o nosso. Não vejo muita diferenciação de parte técnica, tática e física. Vejo sim de nível de maturidade. Eu acho que os meninos estão amadurecendo muito cedo, 16, 17 anos, os moleques já estão com condição de atuar no futebol profissional, mas também acredito que nesse grupo todo, sei lá, de 25, 26 jogadores, nem todos vão conseguir atingir esse nível de maturidade tão cedo, outros precisam de mais tempo. E o caso emblemático para mim desses atletas é o Verton. O Verton é um menino que está no clube desde 10 anos de idade, que teve dificuldade para jogar em todas as categorias até chegar ao segundo semestre do Sub-15, ele foi um atleta Sub-13,
sub-14, sub-15, sub-16, até agora no profissional. E ele foi o atleta que teve mais dificuldade porque ele é tardio. O que seria o tardio? Ele, fisiologicamente falando, ele era desfavorecido com relação aos outros. Ele era o mais magrinho, ele era o menorzinho, entendeu? Então ele tinha dificuldade de jogar os jogos pesados. Ele precisou de um pouco mais de tempo. Outros, Matheus França, Vitor Hugo, Mateusão, os caras furaram o sub-20 direto, já vão profissional e conseguem jogar com personalidade, com destreza, enfim. São caras que são fora da curva, então não tem como botar isso como regra. Beleza, Mário, você falou um negócio muito legal que é sobre a maturidade, né? Que os jogadores estão tendo uma maturidade muito jovens. E eu queria que você comentasse um pouco, né, já que a gente falou do Sub-17 também, sobre o Felipe Luiz. Já tem como a gente não comentar sobre o Felipe Luiz, você que já comandou ele de forma interina quando foi para o profissional. Como que é a sua relação com o Felipe Luiz no dia a dia, no Ninho do Urubu? E qual é a importância de ter um ex-jogador tão experiente assim no comando dessa molecada mais jovem? Cara, assim, é muito legal para a gente ter a possibilidade de ter um ex-jogador, né, um ídolo que até o mês passado estava jogando, até, sei lá, desculpa, até uns 3 meses atrás estava jogando pelo clube, e agora ele é treinador de uma categoria abaixo da minha. Eu desejo, já falei isso em um outro contato com a reportagem também, eu desejo muito sucesso para ele, espero que ele consiga efetivamente colocar as ideias dele em prática, que ele consiga desenvolver os atletas para o Flamengo e que ele tenha muito sucesso na carreira dele. Agora, ter ele no nosso dia a dia nos gera alegria e satisfação de entender que um cara que é um ex-jogador, seleção brasileira, Copa do Mundo, campeão de tudo pelo Flamengo, ele ter a humildade de aceitar o sub-17, de começar um pouco mais abaixo. Então, para mim, ele ganhou muito ponto com relação a isso. O Felipe não foi só dirigido como atleta, o Felipe foi meu aluno na CBF Academy também, uma parada que eu tenho orgulho de falar, que eu tinha numa turma Felipe Luiz, Diego Ribas, Juan, Fred, Gilberto, Thiago Neves, esses caras foram meus alunos na aula, entendeu? Então, é um motivo de orgulho e satisfação de falar que eu pude contribuir de alguma forma, mesmo que ele não faça nada daquilo que eu dei aula para ele, mas pude contribuir de alguma forma para que ele chegasse na função de treinador. Eu desejo muito sucesso para ele mesmo, porque o sucesso dele vai acabar sendo o sucesso do Flamengo e, por consequência, do Flamengo vai ser o meu também. Na rotina do Ninho do Urubu, no dia a dia, você tem encontro com eles, tem reuniões constantes, como é que é essa relação? Todo dia a gente encontra, né? A gente cruza corredor, mas eu tenho as demandas de sub-20, ele tem a do sub-17, cada um tem a sua sala, mas a gente se cruza de corredor. Acabou que eu viajei também, né? Eu viajei Copa São Paulo, viajei pro Uruguai agora, mas ontem não teve atividade. Não, anteontem a gente teve um contato, ele estava preparando o jogo para o Vasco, eu entrei na sala com ele, a gente bateu um papo, ele brincou comigo, que ele me mandou uma mensagem, falou assim, tu já tá cheio de mar, não me responde mais. Mas assim, tu vai respondendo as mensagens de internet, vai entrando as pessoas conversando contigo, o cara vai ficando para baixo. Quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, o Felipe mandou uma mensagem para mim, eu não respondi, pedi desculpa para ele pessoalmente. E a gente bateu um papo, bem agradável, e ele estava no plano para o jogo do Vasco, ele me pediu algumas informações, e eu contribuí ali na medida do possível também, porque eu não tinha muita profundidade para falar do assunto naquele momento, porque é uma geração totalmente nova no Vasco, né? Um trabalho totalmente novo lá também do Ramon, que também foi nosso treinador no Flamengo e agora está no Vasco. E é isso, cara, assim, eu acho que a rotina que a gente vai ter ao longo desse processo dele como treinador vai ser de muita troca, de muita conversa, de troca de experiência. Eu acho que ele ainda não tem a devida experiência como treinador, ele vai adquirir isso, mas é óbvio que a vivência dele como atleta de vestiário, vivência com vários treinadores renomados, com vários treinadores tops no mundo, vai fazer com que ele crie um caminho para ele, crie uma verdade para ele, para que ele siga a carreira dele como treinador. Muito legal. Você tocou no assunto do Verto, o Verto agora estourou a idade, né? Ele jogou a Copinha, ele, o Everton e o Peterson, acho, né? Peterson, acho que o Peterson saiu. O Everton não tá. Diegão. Sim. O Diegão. Mas o Everton chegou a estourar já também, tá com 21 sim, já. Sim. E o Diegão também, e o Verto chegaram a jogar. Como é que foi a saída deles também, né? Como é que é a saída? Porque agora eles vão pro profissional, não tem muito espaço. Porque eu não tenho mesmo, só na ponta esquerda que tinha o Peterson, vamos usar o do Peterson e o Bruno Henrique, tem esse Cebolinha, então é muito difícil mesmo. Como é que é essa subida e como faz, né? Prestar o jogador, como é lidada essa subida profissional, se você trata disso também? Cara, assim, eu não tenho nenhum envolvimento
né, com essa situação, se ele vai ficar no profissional ou não. Eu acho que é uma decisão em conjunto. A gente tinha ali na figura Juan, Fabinho, e agora tem Luiz Carlos, Noval, esses caras comandando essa decisão junto com o Bruno, junto com todo o comando técnico do futebol profissional. A gente dá a nossa opinião, mas essa decisão é compartilhada, né? Acho que os meninos no Flamengo vêm tendo um pouquinho de dificuldade pela robustez do elenco do Flamengo, né? Jogadores muito pesados, muito renomados. Eu acho que um caminho pode ser esse, um empréstimo para que daqui a pouquinho ele consiga voltar com um pouco mais de experiência, jogar em uma outra agremiação, num outro continente, ou fazer o que o clube tem feito de muito bem nos últimos anos. Vender os atletas, conseguir deixar o cofre muito forte para continuar fazendo o outro. Muito espaço também para a Libertadores também foi o Scholler. O Scholler, você está falando que estava meio escanteado, só que ele ficou fora por causa de uma lesão da copinha. Como é que foi a chegada dele aqui no Flamengo? Ele falou na entrevista ao GE que ele falava de uma difícil adaptação aqui, porque ele não falava inglês. Ele falou também, citou, Davi Luiz, todo mundo cita também, né? Hoje o Carbone também, entrevistou o GE, citou também a importância do Davi Luiz com os atletas no dia a dia, no treino dos profissionais. Como é que foi especificamente o show, a chegada dele aqui e agora essa evolução repentina para quem está vindo de fora, né, na Libertadores? A gente passa por um processo de adaptação, não só do Scholler, de qualquer atleta que venha de fora, vem de outro estado, de outro país. É muito diferente o processo de treinamento no Flamengo. Muito diferente. Eu conversei isso com o Caio Garcia, por exemplo. Falei, Caio, como é que era o teu nível de treinamento na Ferroviária e como é que é o teu nível de treinamento no Flamengo? Consegue botar na balança? Porque assim, a comunicação com o Scholler realmente é muito difícil. Porque o inglês dele ainda é um inglês com dificuldade do dialeto dele, né? Enfim. Mas ele está com a gente entre 9 e 10 meses. Ele, logo assim que chegou nesse processo de adaptação, a gente colocou ele no Sub-20B, para que ele conseguisse pegar um pouco do nosso processo de treinamento, né, das atividades pré e pós-treino, para ele entender um pouquinho o Flamengo, porque o Sub-20 é competição de alto nível. É competir o tempo todo. Então tu joga quarta e sábado, às vezes tu não treina, tu vai de um jogo para o outro só recuperando, e a coisa segue. Então como é que eu vou desenvolver esse atleta se eu jogar ele na jaula os leões assim, entendeu? Então, a gente pega esse atleta, joga no Sub-20B e ele machuca. Ele machuca, uma lesão grave muscular, demora um tempo para que ele recupere, demora uns 3 meses para ele recuperar. Ele recupera, vai à competição na Copa Atlântico, que é lá em Recife. No primeiro jogo ele machuca de novo. Então, assim, para mim, é um cenário de que é um jogador que a gente não conhece a história dele, a gente não conhece o lastro de treinamento dele, e chega, ele coloca num treino de altíssimo nível, de muita exigência de tudo. O cara vai sentir. Então, quando ele lesiona, não está escanteado. Ele não estava escanteado, ele está machucado. Ele está machucado e a gente precisa tratar do atleta. Cuidar primeiro do ser humano. O cara precisa estar apto para poder performar naquilo que a gente quer. E quando ele recupera agora, o Marlon, o Juninho, que são os preparadores físicos, os caras tiveram um trato com ele direto, de cuidar dele como se fosse o personal do Scholler. Ele não pode machucar na nossa mão de novo. E trataram dele de uma forma, eu falei, cara, a gente tem que ir cuidando dele, soltando aos poucos, muito parecido com o que a gente fez com o Lohan. Então a gente teve 3 jogos amistosos, um interno e 2 externos, né? A gente jogou contra o Sub-20B, jogou contra o Madureira e jogou contra um outro time que agora não falhou a memória. Não sei se foi o Serrano. Olaria profissional. Então a gente jogou contra os caras. O Scholler jogou 15 minutos, depois jogou 30, depois jogou um tempo. Então a gente foi progredindo dentro daquilo que era possível para ele. Só que nesses 3 jogos aqui, contra o Madureira, o Lohan machuca. Então assim, já é mais um problema para a gente resolver. Então por que o Lohan machuca? O Lohan tem férias diferentes de todo mundo, tem carga de jogo de treino diferente de todo mundo, é difícil de controlar porque ele tem seleção no meio do caminho, tem futebol profissional, tem sub-20, tem sub-17. Como é que tu cuida disso tudo? E isso é importante a gente externar um pouquinho para as pessoas, porque às vezes tu vai para uma competição que é a mais importante da categoria do calendário, que é a Libertadores, que pode agora se tornar a segunda mais importante, porque tu vai para o Intercontinental, porque tu tem o direito, e tu não bota teu principal jogador para jogar. Não botei porque não tinha condição de colocar. Ele estava em tratamento ainda. A gente bancou uma situação de ele vai estar apto para jogar alguns minutos no primeiro jogo ou no segundo. Então, quando tu vai para o primeiro jogo, que o jogo está difícil ali, o jogo está encardido, vou botar ele para jogar 15 minutos, para ver como é que ele vai. Jogo pesado,
vou ver como é que ele vai se suportar. Só que ele toma um cartão no primeiro jogo. Se ele toma um segundo cartão no segundo jogo, ele está fora da... Ele se machucou 15 minutos, 15 dias antes, não foi? Foi. Acho que foram 12 dias. E assim, o DM tratou desse cara de uma forma, irmão, fantástico. E o menino também se comprometeu a isso. De tratar 2, 3 turnos, de ter um fisioterapeuta indo na casa dele, de se cuidar na parte externa também. Então, assim, o que eu vejo do Shola foi a dificuldade da adaptação dele, porque a gente tá pisando num terreno que a gente não conhecia, de expor o menino a uma carga de treino muito forte para que ele pudesse suportar naquele momento. E quando a gente vai para a competição, no primeiro jogo, ele mete a mão na coxa de novo. Aí a gente conversa, mas ele joga o jogo todo. Eu falei, opa, beleza. Suportou, nosso processo foi bem feito, ele tá bem. Agora vamos cuidar dele. Aí, quando a gente vai para o jogo contra o Sport Cristal, a gente tinha Shola com muita dor muscular, o campo era muito pesado. O Caio com muita dor muscular, o campo também prejudicou um pouquinho isso. E a gente tinha 5 jogadores com cartão amarelo. Qualquer cartão amarelo que eu perderia o cara da semifinal. Vale a pena colocar os caras para jogar o jogo, que eu já estou classificado? De repente eu vejo os outros, dou oportunidade para todo mundo, tratando de futebol de base. Certo também, né? Hã? Deu um pouquinho certo também. Bom, um pouquinho, né? Então, assim, dou oportunidade para todo mundo, eu estou tratando de futebol de base. A gente não pode esquecer disso. Então, assim, futebol de base, coloco os jogadores de primeiro ano de categoria e até de sub-17, o João Vitor Cunha, sub-17, para jogar um jogo de Libertadores. E quando eu coloco esses caras mais à frente, eu coloquei o João no jogo final contra o Boca. O Iago sai, o João entra e vai muito bem. Então, assim, eu acho que a gente tem a nossa convicção, quanto comissão, quanto corpo técnico ali, e de entender a importância de cada atleta para cada momento e o que a gente precisa fazer. Às vezes, isso não vai agradar todo mundo, mas são decisões que a gente precisa tomar para defender, entre aspas, o nosso trabalho e proteger o atleta. Isso daí precisa ser dito. Ô Mário, ainda falando um pouco sobre o Shola agora vai ter um companheiro, né? O Flamengo acertou a contratação do Hassan, jogador que estava no 15 de Piracicaba. Você já teve o primeiro contato com ele? Como foi e o quão importante é ter mais um jogador nigeriano, tanto para o Shola quanto para o grupo inteiro e até mesmo para o futebol, né? Porque não é muito comum a gente ver jogadores de mercados mais alternativos, digamos assim, tirando a América do Sul e Europa, jogando aqui no Brasil. Cara, assim, eu acho que não só o Flamengo, eu acho que o Novo Horizontino tem um jogador do Congo, de Gana, não é isso? Congo, o Fluminense já teve, o Metinho. Então, assim, é um mercado que precisa ser explorado porque você vai para a Europa, 30%, 40% dos elencos dos clubes tops da Europa tem muito jogador africano. Então o Flamengo deu essa desbravada com o Shola. A gente viu o material do Hassan durante a Copa São Paulo pelo 15 de Piracicaba. A gente gostou muito e achou que seria importante ter ele com a gente. Ele chegou, a gente ainda estava no Uruguai. Ele está cumprindo uma situação de religião. Ele é muçulmano, então a gente está cuidando disso, porque ele tem uma pausa, né, durante esse período que ele não pode se alimentar, que ele não pode beber água, tem uma série de coisas, e a gente respeita essa questão dele. Eu acho que acaba agora, virando o mês, né, acaba o Ramadã, e é um menino que a gente vai precisar se adaptar também, porque tem essa característica, né? Tem uma questão religiosa que é muito evidente. A gente já teve uma competição, por exemplo, em Dubai, em que estavam no período e pararam o jogo para o adversário rezar. Era o Flamengo e o Al-Shabaab. Os caras pararam o jogo para o time adversário rezar e a gente tem que respeitar isso. Eu acho que passa por um pouco desse processo de respeito mútuo, né? Então, eu ainda não tive contato com ele pessoalmente, porque os nossos horários não batem. O horário que ele pode estar fazendo alguma coisa é o horário que eu estou dormindo, né? E o horário que ele não pode fazer nada é o horário que eu estou trabalhando. Mas depois que isso tudo acabar, eu acredito que a gente vai ter um contato e a gente vai tentar adaptar o mais rápido possível para que ele possa estar atuando com a gente. Mário, para a gente fechar então esse assunto do Shola, o Shola ele está com empréstimo, né? Até o fim dessa temporada, a gente soube até da notícia do interesse do CSKA Moscou nele. E eu queria saber como você vê essa situação. Você conversa com ele sobre isso? Você tem a vontade que ele seja oficialmente comprado pelo Flamengo? Se você conversa também com o departamento de futebol, seja com
o Zanelli, ou até mesmo com o Marcos Braz, já é um jogador que pode ser sim aproveitado no time profissional. Como é que está essa situação? Então, cara, a gente não conversou sobre, eu não tenho profundidade no assunto, não é uma situação que o treinador é determinante para isso, não é? A gente tem uma diretoria robusta para isso, a gente tem futebol profissional e futebol de base trabalhando junto nessa questão e, assim, eu acredito que eles devam estar se reunindo nos próximos dias, que deve ter uma semana que a gente voltou, né? Nos próximos dias, para que seja tomada a melhor decisão, que seja bom para o Flamengo, bom para o Chola e para a gente ter a sequência. Agora de liderança, o Chola e o Carbone, que tinha comentado isso antes, falam do Davi Luiz muito, todo mundo fala do Davi Luiz, Rodinei, Pedro, mas quando você chegou no profissional, você chegou em momentos conturbados, né? Teve o vice Fluminense, aquele 4-1, é um momento que deve ser terrível, ele dentro também no vestiário, depois o vice da Copa do Brasil, naquela saída do São Paulo, você pega o Flamengo no Bahia, contra o Corinthians. Como você viu em questão de liderança também dentro do vestiário, além do Davi Luiz, porque tem as lideranças silenciosas, João Rossi parece ser um líder mais silencioso. Como é que você viu, tanto falando com a garotada e tanto falando com o grupo todo, né? Quem você acha que são os líderes ali, pelo que você viu no vestiário do profissional? Então, cara, o Davi tem um contato de proximidade muito grande com os atletas mais jovens, né? O Vitor Hugo, Cleiton, Igor Jesus, esses caras ficavam muito mais próximos dele. É um líder nato, né? Eu acho que é um cara que já exerce isso em todos os clubes onde ele passou. E agora no Flamengo ele não é diferente. A gente tinha o Everton Ribeiro também, que era uma liderança muito forte. O Rossi também, esse líder não tão silencioso, porque ele é um cara bem comunicativo. Durante o dia a dia ele é bem comunicativo. E tinha as outras lideranças, Bruno Henrique, Gabigol. Os caras são líderes também. Então, assim, o momento realmente da subida de um treinador interino, quando ele não está inserido diretamente como um auxiliar permanente, ou que ele é o do sub-20 para subir lá, a gente vai subir no momento conturbado. Dificilmente a gente vai subir como aconteceu, por exemplo, no Botafogo. O Luiz Castro recebeu uma proposta com o time líder do campeonato, e recebe uma proposta e sai. Entendeu? 15 pontos na frente, céu de brigadeiro. Mas, geralmente, para o treinador interino, está assumindo numa condição adversa. Difícil acontecer o que aconteceu nesse caso que eu te falei agora. Mas, cara, a recepção dos caras foi muito legal. A gente conseguiu... óbvio que o jogo do Maringá é muito marcado pela forma como foi o jogo, né? A estreia, a minha estreia, debutando no profissional ali, né? Fazendo aquele jogo com todo mundo, com derrota, a maneira como foi o jogo... mas o que a gente faz contra o Curitiba também na estreia do Brasileiro é de encher os olhos, né? De como é que um time sai de um momento tão ruim quanto o Maringá e faz uma partida impecável contra o Curitiba no intervalo de 5 dias. Então, é uma coisa de se mencionar também. Mas com relação às lideranças, eu vejo muito esses caras como pontos importantes. Tinha o Rodrigo, tinha o Felipe, tinha o Davi, tem o Gerson. Então, eram muitos caras líderes com muita personalidade para fazer com que o grupo ficasse muito coeso ali, muito focado naquilo que tinha que ser feito. E nessa primeira chegada também, no primeiro jogo já tira os 3 zagueiros, né? Coloca o Maringá, tira o Léo Pereira, e você continua com o Pedro Gabigol, perde o jogo, e no segundo jogo contra o Curitiba você coloca o seu jogador preferido, eu acho, né? Matheus França. Você coloca ele para jogar junto com o Everton Ribeiro, você tira o Pedro, se eu não me engano, o Pedro entra no final do jogo e faz o gol, bota o Gabigol na frente. Como é que você tem essa liberdade para chegar e começar a implementar suas ideias? Em qual ponto interfere também o próximo treinador? Se você tiver algum contato com o São Paulo ou com o Tite também, quando chegou nessa segunda vez que você jogou no profissional, como é esse contato com o treinador sucessor que vai chegar depois? Se ele já ajuda alguma coisa, se você já conversa com ele? Cara, foram situações bem distintas, né? A situação é que a gente, analisando o jogo nu e cruamente do Maringá, a gente ficou muito exposto, não queria mudar taticamente a equipe, ter mais jogadores por dentro, então eu trago o França, ele me dá uma condição de jogo de área a área muito diferente do que eu tive. Eu não precisava para esse jogo ter os 2 atacantes no meio lá da zaga do Curitiba, porque eles já iriam tentar bloquear, então precisava ter muito movimento, e para aquele momento ali eu julguei que o Gabi poderia me entregar uma coisa melhor do que o Pedro, mesmo sabendo que o momento do Pedro era sensacional, era fantástico, mas a gente teria ali Copa do Brasil, estreia do Brasileiro, se eu não me engano, Libertadores, o segundo jogo, não, era um jogo da Libertadores contra o Nublense, e teria um Inter,
Exato. Então, assim, contato com o Sampaoli, eu tive, não com o Sampaoli diretamente, foi através do Diogo, que era o auxiliar dele, que é brasileiro, e a gente conversou algumas coisas, mas já chegaram com o raio-x completo da equipe, de tudo aquilo que eles queriam fazer. Acho que a situação de não ter os 3 zagueiros naquele momento no Flamengo para, de repente, soltar um pouco mais o time e buscar a vitória, depois de um revés de 4-1, acabou não funcionando. Mas para o jogo do Curitiba, eu acho que a ideia de voltar até a linha de 4, ter 3 jogadores por dentro, ter os 3 atacantes, a coisa funcionou bem porque o Curitiba tinha um bloco formatado com 9 jogadores, uma linha de 5 mais uma linha de 4, e a gente conseguiu ali criar muito volume de entrada no terço final e finalizar bastante. No final do primeiro tempo a gente está ganhando de 1-0, a gente consegue ter o gol do Gabi, que estava muito tempo sem marcar, e a entrada do Pedro, depois tem um gol do Pedro com assistência do Vitor Hugo. Então acho que tudo corroborou para aquilo que a gente tinha de pensamento para a sequência da equipe. Como é que a gente ia fazer? Era só a sequência que ia deixar a gente demonstrar aquilo que a gente gostaria. Mas a gente só teve uma semana e não foi nem uma semana, foram de quinta para domingo, né? A gente teve 2 sessões de treino para tentar mudar isso tudo, tentar trazer a galera para uma zona de conforto também com relação à jogabilidade deles, e eu acho que deu certo. Ô Mário, falando um pouco com você sobre um jogador em específico que é muito querido pelos torcedores, muita gente pede a presença dele ainda mais constante no time profissional, que é o Matheus Gonçalves, um jogador que passou por um período de empréstimo ao Bragantino, jogador que está em constante evolução, mas que ainda não tem aquele ritmo de jogo, entre aspas, assim, que o Vitor Hugo tem, por exemplo. O Vitor Hugo acaba sendo um pouco mais experiente que ele nesse quesito. Como que você enxerga hoje o Matheus Gonçalves, talvez uma das maiores joias que o Flamengo teve nos últimos tempos? Como você enxerga ele e as possibilidades dele aparecer cada vez mais nessa equipe do Tite? Cara, assim, o Matheus é um moleque muito talentoso, né? Dificilmente eu vi alguém com a relação com a bola igual ele tem, assim, de controle, de drible, de finta, de velocidade em condução com a bola. Assim, o Matheus, para mim, é um gêniozinho, né? Mas ele ainda precisa amadurecer algumas questões, principalmente dos momentos sem a bola. Ele precisa entender que o futebol profissional, todos precisam se ajudar, às vezes na base passa um pouquinho, né? Não vou voltar tanto, não vou participar tanto, mas, cara, o Matheus é um moleque genial, eu sou fã incondicional dele, ele sabe disso, a gente troca muita ideia, a gente se encontra muito, inclusive no treino de ontem ele veio falar comigo, né? Ele já tinha um tempo que eu não via, mas, cara, eu acho que é maturidade. Eu acho que daqui a pouquinho o Matheus vai conseguir entender efetivamente qual é a situação dele, o que ele precisa entregar para começar a ter mais minutagem, conseguir jogar mais, e daqui a pouquinho ele vai voar. Isso eu não tenho dúvida. Você prefere jogando por dentro ou fora? Por fora. Mário, a gente está fazendo esse vídeo aqui, né, um pouco antes do jogo entre Brasil e Inglaterra. Acabou de sair a escalação, a gente tem o Fabrício Bruno no time titular e o João Gomes, jogadores que estiveram contigo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a seleção brasileira. Como que é você enxergar um novo ciclo, agora com o técnico que conhece muito do Flamengo, né? O técnico que esteve no Flamengo, foi multicampeão aqui, que é o Dorival, pode até olhar para os jogadores da base. Como que você enxerga essa situação do novo ciclo e a importância de ter jogadores como o Fabrício, como Ayrton Lucas, Paquetá, Vinícius, essa galera aí toda, ou que joga no Flamengo ou que é oriunda da base do Flamengo? Eu não tinha feito essa conta não, cara, tem muita gente mesmo, né? Caraca. Fabrício, Ayrton, João Gomes, Paquetá e Vinícius, né? E tem o Andreas que passou por aqui também. Caraca, velho, muita gente. Então, assim, eu torço muito pro professor Dorival, um ser humano ímpar, né? A comissão técnica dele é fantástica, o Lucas, o Pedro, o Celso, os caras são sensacionais, são seres humanos, assim, acima de qualquer suspeita. Cara, eu torço muito para que dê certo, porque eu acho que a gente ainda tem os melhores profissionais do mundo. O problema todo é que a gente ainda não tem a devida paciência com os profissionais brasileiros, mas eu acredito muito no trabalho dele, que ele vai conseguir desenvolver um trabalho bacana, a gente vai voltar a ter o status de futebol dominante no mundo, e essa renovação ela tem que acontecer. Esses jogadores mais jovens precisam começar a
ser mais presente nas convocações e ninguém melhor do que o professor Dorival para fazer isso, né? Um cara que cuida muito bem dos jovens, é um cara que é responsável de lançar muitos jovens no futebol brasileiro. Assim, eu torço muito para que ele consiga desenvolver um grande trabalho e que ele tenha tranquilidade, principalmente, para poder fazer isso. Já aproveitando a seleção, falando de seleção sub-20 também, né? A seleção profissional também viu um momento muito ruim. O Diniz e o Ramon Menezes não foram muito bem, a seleção eliminada por Israel na Copa do Mundo sub-20. Esse carro está meio que balançando a Ramon Menezes, né? Enche seus olhos, merece ser ventilado porque é campeão da Libertadores sub-20, brasileiro sub-20. Isso é uma proposta? Cara, eu não sei. Vou te falar assim, eu não parei para pensar nisso. Meu pensamento e meu foco é total no Flamengo. Né? Eu acho que as coisas precisam acontecer de forma natural. Né? Eu não tenho, conforme eu falei, no momento, você ganhou um jogo no profissional, sua ideia é ficar no profissional. Não tinha, naquele momento eu não tinha essa pretensão mesmo. Né? Eu acho que eu estou me preparando para um próximo passo que vai ser muito maior do que esse da Libertadores. De repente, é conseguir uma condição de disputar um Mundial em condição bacana de treinamento, de preparação, de chegar forte para a disputa do Campeonato Brasileiro também. E, cara, assim, o futuro a Deus pertence. Né? Eu não tenho essa situação definida comigo. Assim, Mário, tu tá na tua cabeça que tu quer ser o treinador da seleção brasileira? Pode ser que aconteça e a gente vai avaliar no melhor momento. A mesma coisa a transição do futebol profissional. Preciso ter um pouco de calma, porque muitos colegas deram esse passo, tiveram problemas. Exatamente. E quando eu for, eu quero efetivamente ter a condição de fincar a bandeira e mostrar para todo mundo que eu estou pronto para aquilo. Mas você se vê pronto porque, assim, muitos treinadores, muitas seleções sub-20 assumem tendo passagem só pelo profissional. Às vezes não tem esse conhecimento da base. Você tem essa evolução toda da base, acompanha e joga contra times fortes, né? Palmeiras tem uma base muito forte, São Paulo, os times aqui do Rio também, Fluminense, Vasco, Botafogo. Você se sente pronto? Porque, assim, você é um conhecedor da base também, né? Você acompanha o dia a dia. Tem treinador que já chega no sub-20, ele tem que recomeçar um trabalho, né? Então, como é que você vê? Você vê 100% pronto chegar uma proposta hoje da seleção? Cara, eu acho que sim. Eu acho que pelo nível de conhecimento com relação aos atletas, aos trabalhos dos outros colegas, né, dos outros clubes, eu não vejo problema. A gente tem muito contato, mantém contato com outros treinadores, a gente conversa muito. Acabei de falar com o Pablo, que assumiu o Internacional, falo muito com o Guilherme Dalladéia, do Atlético Mineiro, falo muito com o Fernando, do Cruzeiro. Então, assim, são caras que a gente troca muita ideia, troca muita informação sobre o que está acontecendo no cenário, principalmente sub-20. Cara, com relação à seleção brasileira, eles estão fazendo uma transição forte lá, trocando muita gente. Né? Chegou um gerente novo, chegou um administrativo novo. Então, assim, eu acredito que deva ter mudança nos próximos dias, mas que eles tomem as melhores decisões. Julgar se eu estou pronto ou não, eu não tenho como fazer isso. Não posso ser leviano, falar que estou pronto e chegar lá e, de repente, as pessoas não me julgarem pronto para tal. Mas, se chegar alguma coisa, a gente senta, analisa e ver qual o melhor caminho a ser tomado. Ô Mário, nosso tempo já está se encerrando, mas eu queria te fazer duas perguntinhas. A primeira é que você acabou de ser campeão da Libertadores e você sabe que agora o nosso povo pede o mundo de novo, né? Queria saber de você um pouco a expectativa do Intercontinental, que pode ser até disputado no Maracanã, jogando em casa. Qual a sua expectativa aí de talvez conquistar o primeiro título mundial da base rubro-negra? Cara, assim, deixa eu até me ajeitar aqui. Irmão, assim, é uma sensação incrível, né? Primeiro, o fato de ter conseguido... a gente tem alguns títulos nacionais que são tidos como títulos brasileiros. Antigamente, a Votorantim, Sub-14, era tido como o Campeonato Brasileiro da categoria. A gente conseguiu a Copa Nike, era o título como Campeonato Brasileiro Sub-15. É o único que o Flamengo tem também com o nosso trabalho. A gente tem a Tríplice Coroa do Sub-17, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa. A gente tem a situação do Campeonato Brasileiro Sub-20. A gente tem a Libertadores. Cara, eu acho que se fechar aqui com o Mundial, eu acho que vai ser fantástico por duas situações. Primeiro, a gente ter conseguido voltar no Uruguai, local da primeira Libertadores do Flamengo. Isso já foi marcante, foi motivo de preleção nossa lá. De como seria importante a gente marcar o nome na história do clube, não levando só o lado da comissão técnica, mas sim os atletas. Dos atletas marcarem o nome na história do clube, como o Sub-20 voltou no Uruguai e foi campeão da Libertadores novamente. E no mesmo ano, a gente conseguiu fazer o que a geração de 81 fez, ser campeão da Libertadores e ter a chance de jogar o Mundial.
Se a gente conseguir fazer isso, aí definitivamente esse elenco de profissionais e elenco de atletas vai conseguir marcar mais uma vez o nome na história. É óbvio que a gente vai entrar no Brasileiro agora para competir na melhor condição possível, que a gente vai entrar para defender o título, que a gente é atual campeão brasileiro, a gente vai entrar para fazer o nosso melhor sempre. Mas esse jogo de agosto, se ele acontecer e a gente conseguir o título mundial, acho que vai ser o momento mais marcante, mais mágico da minha vida, e eu espero poder vivenciar isso. Tem que ser no Maracanã. Pô, Deus lhe ouça. Ô Mário, então, a gente está aqui no ano de 2024 e muitos torcedores do Flamengo estão um pouco apreensivos por conta do Gabi. O Gabi vive seu último ano de contrato com o Flamengo, né? A gente ainda tem aquela dúvida se ele vai renovar, se ele não vai renovar. Você que já esteve com ele no elenco profissional, quer saber como você enxerga a importância do Gabi hoje para o time do Flamengo. Todo mundo sabe da importância dele na história, que é um dos grandes ídolos do Flamengo, um dos maiores da história, mas como você enxerga ele hoje, essa situação dele estando no seu último ano de contrato do Flamengo? Cara, vou te falar que eu não sabia, tá? Eu não sabia do lance do último ano de contrato. O Gabi tem uma importância gigante na história do clube. É um cara que eu respeito, que eu admiro muito. Acredito que no grau de importância aí de jogadores decisivos, ele tá lá na prateleira de cima. Cara, mas eu acho que é um assunto muito interno. Assim, eu não posso tecer nenhum tipo de opinião com relação a isso, porque é um assunto para ser tratado internamente. Aí as pessoas responsáveis precisam tratar disso lá da melhor forma possível, que seja bom para o Gabriel, para o Flamengo e para todos, né, no geral. Eu vejo o Gabriel como um cara muito importante na história do Flamengo. Ele ainda tem a sua importância dentro do campo hoje, então precisa ser levado em consideração e a gente efetivamente precisa cuidar para ver se o Gabriel tem a vontade de continuar com a gente ou não, porque eu acho que é a vontade dele continuar. Perfeito. Antes de entrar para mais resenhas aí sobre base, falar um pouquinho sobre o espelhamento de trabalho. Muita gente fala que o trabalho da base tem que ser espelhado no profissional para quando o jogador subir não sentir tanto. Mas como é que você também faz um trabalho autoral, não tem como só repetir o que o treinador principal faz, né? Até mais porque hoje no Brasil se muda de técnico toda hora. Senão você teria que mudar de filosofia 3 vezes no ano passado. Como é que é essa conversa do Tite e até que momento o estilo de jogo dele interfere no seu trabalho no dia a dia, né? Principalmente a parte defensiva que a gente tem destaque no Flamengo, o Flamengo não toma gol, sofre muito pouco. Como é que é essa parte? Entrar a filosofia do Tite ali, mas também com o trabalho autoral do Mário Jorge. Então, cara, assim, não tem um trabalho autoral do Mário Jorge. Tá? A gente tem uma metodologia muito próxima, muito verticalizada na base. A gente interrompe isso com relação ao profissional, mas a gente não engessa uma situação de jogo do Flamengo. A gente tenta preparar os... É óbvio que a gente tem a nossa raiz, mas a gente tenta oportunizar os atletas a vivenciarem tudo aquilo que é possível do mercado do futebol. Jogar com 3 zagueiros, jogar com linha de 4, entendeu? Jogar com 3 atacantes, com 2 atacantes de área. A gente tenta experimentar tudo. É óbvio que o Mário tem a preferência dele, que é o 4-3-3, ponto. Mas eu posso usar outras plataformas. Com relação aos comportamentos, a gente tem um caderno metodológico que ali a gente destrinchou, a gente foi construído em 2017, 2018, esse caderno, onde a gente determinou ali comportamentos individuais por posição, comportamentos de setor e comportamentos coletivos. A gente determinou várias coisas ali que a gente precisa desenvolver essas competências nos nossos atletas. Para onde? Para colocá-los no profissional, para colocá-los no mercado do futebol. Para onde eles vão, a gente não controla isso. Mas que a gente precisa, sim, que esse atleta saia do Flamengo com a chancela do clube e bata lá na Premier League, tem a performance do João Gomes, tem a performance do Rodrigo Muniz, que tem a performance do Paquetá, que tem a performance do Vinícius, entendeu? Então, assim, a gente tem isso enraizado. Com relação a essa transição para o profissional, todos os treinadores têm a sua particularidade, têm o seu método de trabalhar. Com o Tite, especificamente, a gente vem mantendo muitos contatos através do Kleber, do Matheus, do César. Eu tenho contato também diretamente com o Tite, mas o Kleber trata mais comigo a relação dos jogadores. Os jogadores de sub-20 que vão fazer parte do profissional naquele momento. Aí conversa Kleber, eu, Noval, Luiz, e a gente chega a um senso comum daquilo que a gente vai fazer. Essas interferências, perguntou do profissional jogar, a base jogar como profissional, eu não sou a favor, tá? Não sou a favor pela questão da formação.
Primeira coisa, eu formo para quem e para onde? Será que eu colocar o cara para jogar, vamos pegar uma filosofia Barcelona, tá? O cara jogar daquela forma, pegar um jogador do Barcelona e botar num clube totalmente reativo. Será que esse menino vai conseguir se desenvolver? É difícil tu pegar um cara que joga naquela... A mesma coisa ao contrário. Tu pegar um atleta que joga de uma forma totalmente reativa e jogar ele no meio do Barcelona. Ele pode desenvolver, ele pode ter tempo lá, porque lá eles vão dar tempo para o atleta. No Brasil não vão dar tempo para alguém? Não dá, é difícil. Então, eu não acredito nesse processo de que tem que jogar o profissional e a base tem que replicar tudo aquilo que o profissional faz. Isso eu não concordo, porque nós somos um mercado exportador. A gente forma pouco para o nosso profissional, a gente forma muito para o mercado externo. Então, eu preciso mandar o meu atleta com a chancela do meu clube, com a chancela do meu trabalho, que ele consiga se adaptar a qualquer nível que ele vai jogar e que ele não retorne para minha mão depois. Você acha que isso entra num problema, até que eu vejo como problema, né? De um exagero de tática, às vezes, né? Dentro da categoria de base, uma falta de improviso. Você vê cada vez jogadores mais virando robôs, né? Dentro do campo. E quando sai daquela tática ali, ele não consegue desenvolver. Né? Exagero na tática, exagero na demonstração dos seus trabalhos, e muitas das vezes as pessoas vão falar assim, os atletas estão ganhando, estão vencendo na individualidade. Se eu colocar os atletas nas suas potencialidades, evidenciando as suas individualidades, e o coletivo funcionando, não é para qualquer um, é difícil. É difícil. Então, assim, muitas das vezes a gente fala, só ganha porque os atletas resolvem na parte individual. Não é assim, não. Não é assim, não. O jogo muito elaborado, às vezes tu vai lá, perde uma bolinha na construção, tu toma o gol, mas está tentando fazer. Não é assim que funciona. Mário, então, nosso tempo tá chegando ao fim, a gente tinha muito mais coisa para conversar, um prazer enorme. Antes da gente fechar, queria que você mandasse um recado para a torcida do Flamengo, que está sempre apoiando, que comemorou muitos títulos da Libertadores Sub-20, foi até o aeroporto. Queria que você mandasse um recado aí para a Nação Rubro-Negra. Nação Rubro-Negra, passando para agradecer o apoio de vocês, a torcida, todas as mensagens recebidas. Podem esperar um Sub-20 extremamente competitivo na temporada. A gente vai em busca do Bido brasileiro. Na sequência, a gente vai tentar buscar um Mundial e todas as competições em que a gente entrar, a gente vai entregar o nosso melhor, porque a gente quer encher vocês de orgulho. Obrigado pelo apoio. É isso, então, fechando aqui a entrevista com o Mário Jorge. Mário, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, sempre um prazer. Agradecimento também ao Vitor, a todo o pessoal do Departamento de Comunicação do Flamengo. Então é isso, galera, fechando mais o vídeo. Se vocês gostaram, fazer o quê, Luiz? Dá o like, se inscreve no canal, nas redes paparazzi também, Instagram, Facebook, Twitter. Agradecer também a assessoria, o Vitor. Desde quando eu chamei lá no celular, sempre foi muito solícito comigo, conseguiu marcar a gente aqui no apartamento do Mário Jorge. Então é isso, rapaziada. Fica aí que em breve tem mais entrevistas. Tamo junto, forte abraço e até a próxima. Valeu!